segundo vídeo da nossa série de vídeos sobre fibromialgia, essa doença caracterizada por uma dor crônica, difusa, mal caracterizada de início insidioso, que, como conversamos, também vem muito acompanhada de sintomas cognitivos, como alterações de memória e de atenção e de fadiga crônica. Vamos lá entender agora que outras condições vêm associadas com a fibromialgia e como é que funciona o tratamento. No vídeo anterior, nós conversamos sobre esse novo conceito da fibromialgia como uma doença nociplástica de percepção de dor alterada a nível cerebral. O quanto a doença é estigmatizada e o quanto a desestigmatização da fibromialgia e de outras doenças também precisa acontecer para a gente compreenda, acolha e trate melhor esses pacientes. Junto com a fibromialgia, algumas outras doenças também são descritas como dores nociplásticas de nocicepção cerebral alterada. E aí a gente pode incluir a síndrome do intestino irritável, bexiga neurogênica, síndrome das pernas inquietas e alguns outros transtornos que a gente também pode discutir aqui no canal. Como comentado, já existem algumas descrições de exames de neuroimagem funcional que analisam o funcionamento do cérebro, mostrando que essa percepção de dor é alterada. Então, esses pacientes com estímulos pequenos, eles têm uma percepção de dor aumentada a nível cerebral. Então, às vezes, um toque, um abraço, que para um paciente comum não gera percepção de dor, para o paciente com esse tipo de doença, em especial a fibromialgia, a percepção de dor é bem aumentada. E os estímulos dolorosos, eles têm uma percepção ainda maior. O que é doloroso para um paciente comum é ainda mais doloroso para o paciente com fibromialgia. Eu sempre gosto de esclarecer no consultório que não existe um exame específico que vai diagnosticar a fibromialgia. Os pacientes ficam muito angustiados em fazer um exame de imagem, exame de sangue, mas o esperado, o que eu espero, mesmo quando eu tenho que solicitar alguns exames, é que esses exames sejam normais. Sem dúvida, o esclarecimento sobre a doença, como que ela funciona, identificar quais são os gatilhos que desencadeiam piora da dor, como, por exemplo, o frio, a dificuldade de atividade física, os gatilhos emocionais e a psicoeducação que envolve o tratamento da doença são uma medida de extrema relevância quando a gente aborda esse paciente. Em primeiro lugar, o acolhimento, em segundo lugar, o esclarecimento sobre a doença. E a gente vai ensinando esse paciente a viver com sintomas de menor intensidade, a manejar os sintomas de uma maneira comportamental mais adequada, para que ele não tenha que viver da doença, ele conviva com a doença da melhor maneira possível. Quando a gente fala dessas medidas comportamentais, em primeiro lugar, tem informações sobre a doença. Às vezes o paciente chega no consultório, em especial do reumatologista ou do ortopedista, achando que vai evoluir com a deformidade física. A gente precisa esclarecer que a deformidade física ela não acontece na fibromialgia, apesar do sofrimento ser muito intenso. Então, ter essa consciência, saber que a dor pode piorar em momentos de frio e que o paciente precisa se agasalhar mais é muito importante. Saber lidar com as situações de gatilho emocional, é lógico que a gente precisa abordar isso do ponto de vista de terapia, né? Terapia, psicoterapia, para que o paciente possa manejar os gatilhos emocionais da melhor maneira possível. E, além disso, fazer o paciente compreender e cooperar na iniciativa de começar uma atividade física. Todos os estudos, todas as evidências mostram que a atividade física é a melhor das intervenções que a gente pode ter com um paciente com a fibromialgia. É lógico que o tratamento medicamentoso que nós vamos falar em seguida, ele tem a sua importância, tem sua relevância, mas eu costumo dizer que o medicamento ele chega num platô de melhora. Ele melhora alguma coisa, mas a gente não consegue evoluir numa melhora completa ou significativa se o paciente não começa a atividade física de forma regular. Do ponto de vista medicamentoso, a gente tem algumas drogas com evidências bem claras no tratamento da fibromialgia que costumam sim ajudar a aliviar a dor. E aí a gente já comentou sobre algumas delas aqui no canal, mas a escolha depende muito do que vem associado. Se o paciente tem um quadro com muita alteração cognitiva, com muita alteração de humor, com muita alteração de sono, a gente escolhe a medicação mais adequada. E aí a gente tem algumas classes que a gente pode dividir. Por exemplo, a classe dos antidepressivos tricíclicos, que o de maior evidência é a amitriptilina. A gente tem a nortriptilina aí com uma evidência um pouco menor. Já fizemos um vídeo sobre esse remédio e da importância dele nos tratamentos de quadros de fibromialgia.
é um remédio realmente muito bom, mas que tem seus efeitos colaterais. Os pacientes com fibromialgia, eles costumam ser mais sensíveis a efeitos colaterais por ter essa nocicepção um pouco alterada, um pouco exacerbada. Então, às vezes, a gente tem aí no mercado apresentações de dose mínima de 10 miligramas, a maioria das marcas a menor dose é de 25 miligramas. Algumas vezes, para a gente perceber o paciente tolerando melhor esse início de tratamento, a gente precisa ou manipular ou manejar essa dose de uma maneira diferenciada para que ele realmente consiga, de alguma forma, tolerar o início da medicação. Lembrando que o efeito sobre dor, ele é em geral em doses menores, né? Em doses até 50 miligramas. Apesar de que quando a gente precisa do efeito ansiolítico ou antidepressivo a dose ser maior, as doses menores costumam ter um efeito já positivo sobre dor. Essa medicação, ela normalmente ela é escolhida, né, por ser uma dose não tão antidepressiva e não tão ansiolítica, mas com uma dose menor sendo efetiva já sobre sono. A gente escolhe em geral quando o paciente tem uma queixa de sono mais importante. Uma outra classe de medicação que também está dentro dos antidepressivos, mas de uma classe diferente, é a dos inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. O que tem maior evidência e que tem aprovação científica para o uso na fibromialgia é a duloxetina. O perfil dela é de uma medicação que tem um efeito mais antidepressivo já na dose inicial, e aí na fibromialgia a gente realmente precisa usar de 30 a 60 miligramas, idealmente 60 miligramas pelos estudos, e aí a gente opta por esse tipo de medicação, por essa classe de medicação, quando o paciente já tem mais sintomas ansiosos ou sintomas depressivos. Os outros dois medicamentos dessa classe de antidepressivos não têm uma evidência tão positiva, talvez a venlafaxina com uma evidência menor e a desvenlafaxina sem grande evidência no quadro de fibromialgia. Uma terceira classe de medicações que a gente pode usar no tratamento medicamentoso da fibromialgia é a classe dos gabapentinoides, que aí a gente vai incluir pregabalina e gabapentina, que originalmente são anticonvulsivantes de fraca potência e que são mais usados em transtornos neurológicos e psiquiátricos relacionados à dor. A pregabalina em si tem também uma ação ansiolítica que pode ser interessante em alguns pacientes, mas o custo ele costuma ser um pouco mais alto quando a gente compara com a gabapentina. A maioria dos estados tem a gabapentina nas farmácias do SUS ou de alto custo, isso termina sendo um pouco mais acessível, mas é uma classe de medicação que, por conta do custo, é um pouco mais complexa de ser utilizada. A gente também pode lançar a mão no tratamento de relaxantes musculares, como a ciclobenzaprina. É muito importante lembrar que a molécula da ciclobenzaprina, ela é muito semelhante à da amitriptilina. De certa forma, ela é um antidepressivo tricíclico de baixa potência. Então, a associação dessas duas medicações, ela precisa ser feita com bastante cuidado, já que a gente tem moléculas bem semelhantes. Um outro grupo de medicamentos que pode ser utilizado no tratamento medicamentoso da fibromialgia é o grupo dos relaxantes musculares, tem como principal representante a ciclobenzaprina. Eu gosto sempre de lembrar que a molécula da ciclobenzaprina ela é bastante semelhante à molécula da amitriptilina. A ciclobenzaprina ela é um antidepressivo tricíclico de baixa potência e a associação entre essas duas medicações ela precisa de uma atenção especial. Costuma ser um remédio com pouquíssimos efeitos colaterais, com efeito positivo sobre sono, que a gente também costuma ter bastante sucesso no tratamento dos quadros de fibromialgia e dor crônica. A psicoeducação e a psicoterapia também têm um papel fundamental no tratamento da fibromialgia, e a terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha específica de psicoterapia, é a que costuma ter mais evidências de efeito positivo no tratamento. Se você tem alguma dúvida sobre a fibromialgia ou seu tratamento, ou como funciona essa doença, deixa aqui nos comentários para a gente discutir, para a gente esclarecer. Deem mais ideias de vídeo. Se você gostou desse vídeo, encaminha para alguém, aperta no sininho para a gente poder compartilhar cada vez mais conteúdos com vocês.